Bullets for a Valentine no canal hoje, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou contar pra vocês a história dessa banda que eu respeito demais. Bom, eles são a de Bridgend, no país de Gales. Muitas pessoas acham que eles são ingleses, né? É Reino Unido ali, mas eles são do país de Gales, tá? Eles começaram então, a primeira formação da banda foi lá em 97, 98, com o nome Jeff Killed John. Eles tocavam basicamente covers de Nirvana, de Metallica, aquela típica banda cover, sabe? Tocando os covers ali de bandas que eles gostavam na época. E aí eles foram tendo uma certa fama. E na formação dessa banda já era o núcleo que se viria a ser o Bullets for a Valentine que a gente conhece. Isso eu vou falar mais pra frente. Matt Tuck na guitarra e vocal, Michael Page na outra guitarra, Nick Crandall no baixo e Michael Muse, né, o Michael Thomas na bateria. Essa banda então ela ficou até 2003, né, ela foi formada em 97, durou até 2003. Nesse meio tempo eles lançaram um EP, em 2002 eles lançaram um EP chamado You Play With Me. Tinha algumas músicas ali e tal, só que não era nada parecido com o que é o Bullets for a Valentine que a gente conhece. O tipo de música que eles tocavam era mais ou menos o nu metal que estava em alta naquela época, era parecido com Korn, Limp Bizkit, que eram bandas ali que estavam despontando nas paradas de sucesso, tá? Então eles conseguem, em 2002, um contrato com a Sony para gravar 5 discos. Então eles têm um contrato para gravar 5 discos com essa gravadora. Porém, com problemas financeiros, eles tiveram que mudar o nome da banda em 2004 para Bullets for a Valentine. E aí começam as mudanças, porque em 2004 Nick Crandall sai da banda e agora entra o baixista que ficou a maior parte do tempo na banda, o Jason James. Eles chamaram ele, falou, ó, toca aí na banda, e deu muito certo. Então aqui é a primeira fase da banda, então saíram de Jeff Killed John, que era uma banda no metal e tudo mais, e agora começa a fase Bullets for a Valentine. Então em 2004, além da saída do baixista Nick Crandall, eles assinam com a Roadrunner Records, porque eles viram lá o trabalho deles, essa demo aí, esse EP, eles gostaram bastante e resolveram contratá-los. Então em 2004 eles assinam com a Roadrunner Records e nesse mesmo ano então sai o primeiro EP da banda com o nome Bullets for a Valentine, tá? Nesse EP tem algumas músicas legais, principalmente Curses, é uma música muito boa. Depois da gravação desse EP, eles começam a gravar o segundo EP da banda também pela Roadrunner, que aí se chama Hand of Blood. Esse só foi sair em agosto de 2005, tá? Então eles lançaram 2 EPs, né? Um em 2004, outro em 2005. Nesse tempo aí da gravação dos 2 EPs, eles já estavam produzindo um disco, né, o primeiro disco, com o nome Bullets for a Valentine. Então em outubro de 2005, 2 meses depois que eles lançaram o primeiro EP, o segundo EP aliás, eles lançam então o primeiro disco chamado The Poison. Esse disco, para vocês terem uma ideia, ele entrou no número 128 da Billboard 200, então foi um disco que alavancou muito a carreira deles. Tanto é que 2 músicas entraram em jogos, tá? A música Hand of Blood, que também contou nesse disco, né? Tava nesse disco além do EP. Ela entrou no jogo Burnout Revenge e no Need for Speed Most Wanted, tá? E a música For Words to Choke Upon entrou em 2 jogos da NFL, né? Do futebol americano, da EA. Então, você via que a carreira da banda tava alavancando, tava sendo muito bom. Disco muito bom, turnê mundial. Em 2006, então, eles gravam o primeiro DVD da banda chamado Live in Brixton, que foi na Brixton Academy, lá no Reino Unido. Eles tocaram na sua terra natal, é um DVD muito bom, que basicamente eles tocaram The Poison na íntegra, tá? Então,
Em 2006 eles lançam esse disco. Nesse mesmo ano eles tocam pela primeira vez no Vans Warped Tour junto com a Avenged Sevenfold, Escape the Fate, outras bandas que começaram mais ou menos nessa época. Então no ano de 2007, o vocalista Matt Tuck, ele é diagnosticado com laringite, então eles tiveram que cancelar alguns shows devido a isso, ele tinha que se recuperar. Então a gente parte para o ano de 2008, que eles começam a gravar o segundo disco da banda, chamado Scream and Fire. Produção de Carl Anderson, um disco da Sony BMG. Bom, nesse disco as faixas que eu destaco aqui é Scream and Fire, Waking the Demon. Aí o Bullet já estava consagrado, gente. Com o disco The Poison alavancou muito a carreira da banda. Muito difícil num disco de estreia a banda bombar tanto assim. Então em 2008 eles gravam esse disco, turnê mundial, foram muito bem mesmo. Passam por Reino Unido, Japão, Estados Unidos, um monte de países. Mais um disco muito bom da banda. Dinheiro no bolso, né, que é muito importante. Então eles já começam ali, depois da turnê, começam a idealizar o que viria a ser o próximo álbum da banda, o terceiro, chamado Fever. Então, em abril de 2009 eles começam a trabalhar nesse novo disco, né, o terceiro, o Fever. Nesse disco eu coloco o Fever como uma boa música, Your Betrayal, uma música muito boa, Begging for Mercy, uma música muito boa. Então eles começam a trabalhar nesse disco, eles lançam no mesmo ano e vão disponibilizando aí através de iTunes, MySpace, que eram programas, né, e sites que até então eram muito acessados. Agora com a história do Spotify, né, com a chegada do Spotify, Deezer, eles ganharam muito mais força do que esses sites, tá? Então eles vão disponibilizando ali, disponibilizaram Beg for Mercy, depois Your Betrayal como singles desse disco. E aí então eles lançam o disco finalmente lá em 2009 e fazem um show transmitido oficialmente lá no MySpace da banda, comemorando então o lançamento mundial do Fever, tá? Então eles fazem novamente uma grande turnê passando por vários países ali, Estados Unidos, basicamente nos Estados Unidos, Europa, Reino Unido, fazem uma grande turnê. E aí você pensa, nossa, eles vão dar uma parada, né? 3 álbuns em sequência? Não, porque o Bullet não para, uma banda que vocês vão entender o porquê. Então em 2011 eles começaram a trabalhar no próximo disco, né? O Michael Page, em uma entrevista, ele disse que esse álbum iria soar mais ou menos como o disco anterior, Fever. Então eles começam ali o processo e tudo mais. Só que no dia 7 de outubro daquele ano, a RCA Music Group, que era a empresa que tomava conta deles e tudo mais, ela se dissolveu de outras 3 empresas e formou a própria gravadora, né, a RCA Music Records. Então eles tiveram que fazer todo esse trâmite porque todas as bandas que eram vinculadas a esse selo teriam que lançar os próximos discos, EPs, por esse novo selo então chamado RCA Music Records. Então por isso que atrasou um pouco o processo de gravação do próximo disco, que se chamaria Temper Temper. Então, ano de 2012 eles começam a todo vapor, vão produzir o disco. Mais uma vez produção do Don Gilmore, eles gostaram do trabalho dele, então ele produziu novamente esse disco. E aí foram lançando aos poucos os singles, só que ele foi lançado em 2013, o disco assim chegou para todo mundo, ele foi vazado 2 semanas antes do lançamento, então só em 2013 que realmente ele foi lançado. Rendeu também mais uma turnê muito boa para a banda. Nesse disco eu colocaria 3 músicas que eu gosto bastante, que é Temper Temper, Saints and Sinners e Riot. Riot que inclusive foi lançada como single aí através das mídias sociais do Bullet for My Valentine. Então a gente parte para o ano de 2015 e aí começa algumas mudanças novamente na carreira do Bullet for My Valentine. Então em 2015, como eu falei, que mudanças iriam acontecer,
o baixista Jason James deixa a banda após 12 anos. A banda divulga um comunicado lá, desejando sorte pro cara, que quando eles se sentissem confortáveis... Desculpa. Ai, meu Deus. Quando eles se sentissem confortáveis, eles iriam anunciar um novo baixista. Antes da saída dele, em 2013, eles divulgam aí um single chamado Raising Hell, uma música assim só para divulgação, para dizer que eles não estavam parados, tá? Para a produção então do próximo disco Venom, eles mudam de produtor novamente, tá? Agora a produção ficou por conta de Colin Richardson, gravação do novo disco. Então lá em 2015 também, eles divulgam a música No Way Out e anunciam a entrada do baixista Jamie Matias, substituindo então Jason James. Ele tem uma voz muito boa, viu gente? Eu gosto muito da voz dele, combina muito com o Matt Tuck, né? Então, em 2015, finalmente eles lançam Venom. Nesse disco eu colocaria a própria faixa título Venom e No Way Out como as melhores músicas desse disco, viu? Um disco muito bom, voltou aquela porradaria. Não que eles não perderam essa porrada mesmo, mas esse ficou claro que eles estavam voltando mais fortes do que nunca. Nesse mesmo ano de 2015, eles viriam para o Brasil tocar no Rock in Rio, mas eles tiveram que cancelar o show, infelizmente. Eles iriam tocar no palco Sunset, né, no dia do metal. Não puderam vir, mas eles vieram então em 2016, tocaram no Maximus Festival, foi muito legal. O pessoal gostou bastante, os fãs estavam esperando muito. E agora teremos mais mudanças no Bullet for My Valentine. Foi lá em 2015, tá? Em 2015, então, a banda anunciou que o baterista Michael Mose Thomas ele teria que se ausentar da banda por um tempo. Então eles chamam o baterista Jason Bold do Exoald para ficar no lugar do Michael Mose. Então, novo baterista, assim, é um baterista quebra-galho. Porém, ele ficou 2 anos na banda, tá? Então ele ficou 2 anos lá tocando. E chegou uma hora que a banda se tocou e falou, gente, e aí Michael, você vai voltar? Como é que vai ser? Aí depois de um tempo ele divulgou numa rede social que tudo estava sendo esclarecido, ia ser resolvido da melhor maneira. Então em 2017 foi anunciada oficialmente a saída do Michael Thomas. E aí o Jason Bold virou um membro permanente da banda. Então, novo baterista, vamos para o próximo disco da banda, que é o último, né, que é o Gravity. Então, nesse meio tempo de resolver com o Michael Thomas se ele ia continuar ou não, eles lançaram um single chamado Don't Need You, para também dizer que não estavam parados. Então, em 2017 ele saiu, e aí começa a gravação do novo disco, já com a formação que está até hoje. Eles divulgaram um pouco antes do lançamento do disco uma faixa chamada Overeat. Nesse disco então eu coloco Overeat, Don't Need You como as melhores músicas, assim. É um disco bem pesado, tanto é que esse videoclipe da Don't Need You é um clipe muito bem elaborado, que parece assim que é um casamento arruinado, que a própria música diz, né? O título dela é Eu Não Preciso de Você, tipo, eu preciso de você, né? Então, chegamos ao final da história do Bullet for My Valentine. Eles estão em turnê, esperamos que eles venham para o Brasil com esse novo disco Gravity, que é um disco que promete bastante. Já foi lançado em 2018, né, ano passado. Então eles estão excursionando pelo mundo afora, já tocaram em alguns festivais importantes. Espero que vocês tenham gostado. Bullet for My Valentine é uma banda que eu respeito demais. Ouçam, dessa nova geração aí, eu coloco eles e o Avenged Sevenfold como as melhores bandas dessa, que digamos que vieram ali de 2005, 2006 pra cá. Acho as melhores bandas aí que trouxeram novamente o metal para o mainstream. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acessem o canal aí, o nosso Instagram, né? O Instagram do canal que é @canalrockpedia. Inscreva-se aí no canal, siga a gente. Me siga, que deu trabalho aí, mas valeu a pena porque eu gosto de falar de banda boa. E se esse vídeo for bem avaliado, eu trago histórias de outras bandas que vocês queiram. Deixam aqui nos comentários. Valeu! Rock and roll!